Irmão, isso que a gente tem visto aqui desde o início do culto, isso é bíblico. Isso foi o próprio Jesus que falou. Esfriarão. E é o que a gente tem visto aí, né? O amor se esfriando, as igrejas, os templos vazios, quando era para estar cheio. Jesus falou de uma eternidade. Jesus falou da eternidade, né? Quem vai passar com Ele e sem Ele. As pessoas parecem que esqueceram dessa parte aí, parece que esqueceram, né? Eu estou falando aqui de crente, eu não estou falando de gente fora da igreja, não. Eu estou falando aqui de cristão. Parece que esqueceram, pastor. Irmão José, parece que esqueceram que nós estamos lutando aqui, nós estamos nessa caminhada, para passar uma eternidade com Cristo. Onde Ele falou, como nós vemos aqui, uma jovem chorando, chorando aflita. Mas Ele falou que lá não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, é só de alegria, de eternidade em eternidade. E ao contrário disso, também uma eternidade sem Ele. Lugar de dor e ranger de dentes, lugar de densas trevas, lugar de dor e ranger de dentes. Não é sobre isso que eu queria falar, não. O Espírito tocou no meu coração, né? É semelhante a isso. Essa passagem aqui bastante conhecida da igreja, né? João, capítulo 17, versículo 20. Esse versículo está ali no meio desse capítulo, né? Em que Jesus fala essas coisas. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Amém? Jesus está falando aqui para Deus nos proteger, está orando a Deus por essa proteção, irmãos. É um capítulo, né, em que ele encerra uma sequência de palavras, uma sequência de ensinamento para os seus discípulos. Começa lá no capítulo 13, da metade para o final do capítulo 13 ele começa. A própria Bíblia relata, né, as últimas instruções de Jesus a seus discípulos, as últimas instruções de Jesus a seu discípulo, vai até do capítulo 13 até o capítulo 16, amém? Então essas instruções dele, 90, só nesse capítulo de João aqui, no capítulo de João, no livro de João, ele menciona essa frase imundo, né, 92 vezes, irmão, 92 vezes, Jesus menciona essa frase imundo para os seus discípulos. Nessa pregação aqui, esses ensinamentos foram depois da Santa Ceia, ele reunido ali com os seus discípulos, ele começa a pregar, começa a falar, né, e começa a alertar, não é, para os discípulos e para a igreja e para todos os seguidores, de geração em geração, essa palavra prevalece, essa palavra não é, surge efeito, e ele falou muito sobre o mundo, como advertência, irmão, como advertência, para você abrir os olhos e vigiar, não é, com as coisas mundanas e com as coisas do mundo. Amém? Então aqui nós temos, ele finaliza ali no capítulo 16, não é, as últimas instruções, as instruções aos seus discípulos, e em seguida a Bíblia fala que ele ergue os olhos, né, ergue o rosto, os olhos ao céu e começará a orar ao Pai. Aí você imagina a cena, né? Ele fala, instrui os discípulos todos ali, e depois dessas instruções, ele se levanta, ergue o rosto aos céus e fala ao Pai. E aqui nós temos o privilégio, né? Nós temos o privilégio de entrar no Santo do Santo e ver o Deus Filho orando ao Deus Pai, orando. No início ele ora por ele, né? Ele fala para Deus que ele completou a obra no qual ele foi chamado, ele completou a missão teve êxito, né? Porque não desistiu, teve luta, teve tudo aquilo que é para tirar a pessoa do foco, teve com Jesus também. Jesus passou por isso, desde a sua meninice, desde, né, do seu nascimento, foi perseguido, foram para matar Jesus, mas sempre Deus deu livramento, meu irmão, sempre Deus deu livramento para ele, e tem dado para a igreja também, tem dado para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Jesus livra, Jesus dá livramento todos os dias, meu. Foi o que nós acabamos de ver aqui o testemunho do irmão João, né? Caiu, né? Eu também um tempo desse aí, já tem um bom tempo, eu caí também, já caí de prédio, né? Fiquei pendurado, mas eu também levei uma queda muito feia de cima de um telhado, montei uma carapuça lá, e quando eu comecei a pintar, quando eu ia começar lá de cima da casa, o negócio quebrou lá, o andaime quebrou, e eu desci, bati as costas também, o negócio foi feio, mas aí eu não fui para o hospital, e na hora que eu fui, né, rasgou as costas tudo, e quando eu fui dormir eu fiquei pensando, amanhã é perigoso amanhecer morto, amanhã é perigoso eu morrer nessa noite, porque a gente vê muitos casos aí de pessoas que sofrem acidente, coisa mais simples, e a pessoa não toma, não vai no médico, não procura, e quando acontece aquelas hemorragias internas, né, a pessoa vem a óbito. Então eu fiquei com medo de acontecer comigo, mas graças a Deus estou aqui, né, contando assim como o irmão João, estou contando esse testemunho. Por quê? Porque é sobre o poder dessa oração, meu irmão, que Deus tem nos livrado. As coisas acontecem,
As coisas acontecem, nós estamos sujeitos a todas as coisas, né? Nós estamos vivendo nesse mundo, nós estamos sujeitos a todas as coisas, mas Deus é maior. Deus, o Espírito Santo está aqui para nos livrar, para nos livrar de todo o mal, de toda a ação diabólica do inimigo. Então Jesus começa aqui falando com o Pai, né? E inicia, né, falando, como eu acabei de falar, da obra que ele completou. A partir do versículo ali 8 em diante dessa oração, ele começa a interceder, ele começa a pedir, né, proteção. Resumindo tudo, os pedidos, tudo é proteção para a igreja, meu irmão. Tudo é proteção para a minha e para a tua vida, porque se ele citou esse tanto na pregação dele, nas instruções dele, se ele citou esse tanto de palavra com relação ao mundo, é porque ele sabe, o próprio Deus sabe dos perigos, né, que o mundo nos traz. Meu irmão, o mundo aqui não é mundo, esse mundo, né, físico aqui, mas é um mundo espiritual regido por Satanás, irmão, em que inclui violência, prostituição, tudo que não presta. É o sistema mundano que se opõe a Deus. É disso que Jesus está pedindo para o Pai, para Deus nos livrar todo dia da nossa vida. Todos os dias Deus nos dá livramento, porque nós sabemos aqui que de Gênesis a Apocalipse, como nós vimos nosso irmão pregar aqui um dia desse, né, o pecado derrubou muitos homens de Deus, muitos homens foram derrubados pelo pecado. Ele sabe o poder da influência maligna que tem nesse mundo, e ele tenta envolver o crente, ele tenta envolver o cristão, ele tenta tirar o cristão da presença de Deus. É por isso que a própria Bíblia fala, não é, da necessidade, da importância de estar congregando. Nós vamos entrar num mês de oração aí, meu irmão. Persevera, né? Jesus falou desse esfriamento, falou de tudo, mas ele fala também no finalzinho: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se ele falou de uma perseverança, é porque vai ter as dificuldades, vai ter as lutas, não é? Vai ter tudo aquilo para te tirar da presença de Deus, para te tirar o foco. Mas o nosso foco nós sabemos que é Cristo, é Jesus de Nazaré. É o nosso foco, é aqui nós estamos buscando aqui todos os dias a sua presença, para nós viver uma vida íntegra na presença de Deus. Amém? Então é isso que Jesus está falando, porque esse sistema mudando aí já derrubou muitos crentes. E o crente, o homem, ele cai muitos aí, meu irmão. Homens de Deus, nós vemos aí recente, um homem, não é, um líder religioso, um líder renomado, caiu em prostituição. É isso que ele faz. Eu ganhei uma pessoa para Jesus do Recanto das Emas, né? Um homem, ganhei para Jesus, era um homem perverso, ganhei para Jesus, e tinha uns cultos lá no serviço. Quando a gente saía todo mundo junto, quando a gente chegava na rodoviária ali, antes de atravessar o semáforo, passava muitas mulheres bonitas, muitas mulheres, né, famosas, e ele falava assim: olha, Zé Domingo, a espingarda de matar crente. E eu falei: é verdade mesmo, mas tu vigia, meu irmão, tu vigia, porque é verdade mesmo, meu irmão. Tu acha que o inimigo vai colocar coisa ruim? O Satanás vem na vida do homem, meu irmão. O Satanás não vem com um tridente e chifre, não. Ele vem de calcinha, né? Ele vem de sainha curta, de decote. Ele vem desse jeito. Ele vem desse jeito para derrubar o homem. E a mulher com palavras bonitas, né? No trabalho a gente vê isso demais, né? Eu trabalho num órgão aí que é muita gente, né, terceirizada. E a gente vê isso demais. A mulher chega ali, ela vai fazer o serviço na sala, e ali o cara, quando vê, já fica fazendo elogio ali. No outro dia ela chega mais produzida ainda, e é assim que começa. A mulher pelo ouvir. Então vigia, irmã, né, da jovem a caducando aqui, né? Vigia com as palavras que você tem ouvido por aí, meu irmão. Vigia, vira as costas, né? Seja servo, persevera. Isso aí é palavra que Satanás quer te iludir, né? Para daqui um pouco você cair e vir ao público aí, né? A Bíblia fala, o próprio Jesus falou: não há pecado no mundo encoberto que não seja manifesto sobre a luz. Não há pecado que não seja manifesto. Pode passar o dia que for, mas na hora vai ser revelado. Na hora certa Deus revela. Não adianta estar longe da igreja, estar longe do seu líder, da sua liderança, do seu pastor, da sua pastora, mas aquele que vê todas as coisas, a Bíblia fala que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, contemplando os maus e os bons. Então não adianta. Deus está sempre de olhos abertos. Amém? A palavra de Deus é muito forte. Resistir, não é, ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo vai te tentar, o diabo vai me tentar, mas o que vai prevalecer é a nossa resistência. Se você resistir, Deus vai te dar livramento. O tentador vai te tentar, porque ele vive para isso mesmo. A missão dele é essa, é tentar os crentes, é tentar os cristãos.
Ele tentou o próprio Jesus, não vai tentar eu e você? Ele tentou o próprio Jesus, né? Em Mateus capítulo 4, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Lá Jesus foi tentado pelo diabo, porque quem tenta é o diabo. A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém, nem é tentado e não tenta ninguém. Quando vier assim, não é nada de Deus, não é tentação, é diabólica mesmo. Foge, resiste. Resiste, porque Deus vai te dar livramento, Deus vai te livrar. Amém? E não adianta achar que você é super-herói, não adianta você, porque ele tentou a Jesus, meu. É porque Jesus estava firme. Jesus estava o quê? Firme em quê? Na palavra. Toda vez que ele vinha, Jesus falava: assim diz a palavra de Deus, assim diz a palavra, não é? E ali, no meio do deserto, no meio da tentação, ele fez o quê? Quem foi que levou Jesus para o pináculo? Foi o Espírito Santo ou foi o diabo? O diabo vai te levar também em lugares para te derrubar. O diabo vai te levar em lugares inevitáveis de você ir, para te tentar tirar do teu foco, tentar tirar, não é você da presença de Deus, mas o que vai prevalecer é a sua resistência. Se você resistir, se você dizer não, se você virar as costas, Deus é contigo, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, porque você, não é, resistiu às tentações diabólicas. Então, levou Jesus para o pináculo e prometeu tudo de bom para Jesus: todos esses reinos eu te darei. E Jesus falou: não tentará o Senhor teu Deus. Então, meu irmão, não adianta. O diabo não tem nada, meu. O diabo não tem nada. Se ele te dá uma coisa aqui, se ele dá uma coisa, depois vem a cobrança, não é? Depois a pessoa vai padecer, porque a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. A missão dele é essa: matar, roubar e destruir. É destruir. E a Bíblia também fala, né, em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, quando ele foi, né, quando teve aquela guerra, aquela batalha no céu, a Bíblia fala que ele foi precipitado à terra, foi lançado para a terra, e diz que ele tem grande ira, e a ira dele é contra a igreja, contra a semente, contra os remanescentes, que é nós, somos nós que estamos aqui hoje, meu. É ira. O diabo tem ira da minha e da tua vida, amém? O diabo tem ira. Mas se você permanecer firme, se você permanecer fiel na presença dele, ele não vai te tocar, meu. Ele não te toca, porque a própria Bíblia fala que maior que está conosco do que o que está no mundo. Então é esse o sistema mundano que tenta derrubar o crente, esse sistema, né, regido por Satanás, em que a obra dele, a missão dele é tirar, é destruir, porque uma vez que você cai, dificilmente você volta, dificilmente a pessoa se levanta. Dificilmente, porque nós evangelizamos várias vezes aí lá no Gama, e eu conheci pessoas lá que eram firmes na casa de Deus, era firme na igreja, congregava, e por, não sei, né, por coisas da vida que acontece aí, um me falou lá que foi por causa de traição, quando aquele que estava na parada lá, pastor, de frente ao hospital, eu conversando com ele, a mulher traiu ele, e ele não teve força para continuar, e hoje está lá. Estava dormindo no barraquinho, um homem que tinha moto, tinha casa boa, tinha tudo, né? E se afastou do caminho do Senhor por causa de uma traição. Agora estava dormindo no barraco de favor daqueles pessoal que fica vendendo coisa e mendigando na rua, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas a perseverança que vai nos fortalecer, não é na presença de Deus, que vai nos livrar. É a perseverança. A pessoa não persevera, faz que nem Davi, o homem, olha, escuta aqui, era um homem que a própria palavra de Deus fala que era um homem segundo o coração de Deus, está lá em 2 Samuel, né? E ali na primeira tentação, que o diabo botou na frente dele, ele caiu. Também a Bíblia fala que era uma mulher muito famosa, muito bela, mas também não teve resistência nenhuma da parte dele, não teve resistência nenhuma, né? Caiu, como diz aí, caiu de unhas e dentes para cima do pecado. Mas se você resistir, também tem outro exemplo aqui bom, é José, está lá em Gênesis, né? Gênesis 39, a partir do versículo 12 também. A mulher de Potifar, né, se achou numa condição lá, só ela e José dentro da casa, daquele quarteirão lá. Já disse também que era uma mulher muito bela, uma mulher muito linda. Tentou, né, derrubar José, tentou agarrar José, né, seduzir José. José fez o quê? Virou as costas para o pecado e saiu. E a Bíblia fala que ela agarrou ele com tanta força que as vestes dele ficou na mão dela. E ali foi acusado de estupro, né, de tudo.
Mas era um homem temente a Deus, era um homem que resistiu ao pecado, era um homem que resistiu às astúcias de Satanás, meu irmão, e permaneceu firme. Foi ele que nomeou, que teve o cargo de governador, o primeiro cargo de governador, né, foi para José no mundo. Amém? Por quê? Porque resistiu ao diabo, resistiu às tentações diabólicas, meu irmão. Ele podia fazer como Davi, ele estava sozinho na casa, a mulher que Davi caiu estava do outro lado do palácio, lá na casa dela. E Davi manda chamar, e ele, a mulher estava presente lá junto com ele, mas ele resistiu. É assim que nós temos que agir, é assim que nós temos que fazer, é assim que nós temos que fazer para o inimigo, é resistir, é virar as costas para o pecado, é virar as costas para o pecado, amém? A Bíblia fala, Jesus falou, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Se você não congrega, se você não vem no culto, como é que nós vamos se limpar? Como é que nós vamos ter um coração limpo, puro, para dizer não para essas coisas? Tem que congregar, né? Tem que congregar. Salmos capítulo 50, versículo 12 diz, versículo 5, congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto, um sacrifício. Nós já viemos deste mundo aí, nós já servimos a Satanás. Eu mesmo já servi a Satanás, eu sei como é que é aí fora. Eu sei como é aqui fora, mas eu fiz um compromisso, eu entreguei a vida para Jesus, né? E hoje eu estou aqui pregando para você hoje. O mundo é terrível, meu irmão. O mundo, Satanás tem ceifado aí muitas, e nunca vi tanta gente morrer nesse final de ano. Só até onde eu vi, no trânsito, 278 pessoas morreram no trânsito. No Brasil, em todo o Brasil, 278 pessoas vieram a óbito, envolvidas em acidente de trânsito. 11 pessoas de uma vez, 4, 5, família sendo dissipada, família sendo destruída aí, envolvida em acidente de trânsito. Pessoas enchem a cara e saem aí, pega seu carro e sai de qualquer jeito. Não tem lei, esse sistema mundano aí não faz nada para mudar. Não faz nada para mudar. Se você não tiver apegado junto com Jesus mesmo, nós somos presa fácil do inimigo aí. Tem que estar junto com o inimigo, né? Tem que estar junto com Cristo, né? Tem que estar junto com Cristo, irmão, porque senão você vai ser presa fácil do inimigo. Todos os dias ele tem ceifado milhares e milhares de vidas em todo o mundo aí. E nós vemos isso no Brasil também, né? A Bíblia fala, 1 João capítulo 5, versículo 19 diz, o mundo jaz do maligno. É esse mundo aí, esse sistema mundano aí que João está se referindo. Desde a época de Jesus, né, já tentaram destruir, tentaram parar Jesus, né, com acusações falsas, mas não parou. A obra se cumpriu, né? A obra se cumpriu, a missão dele foi cumprida, porque ele foi obediente até a morte. Foi obediente até a morte. Nós não temos nenhuma, né, a morte que vem em nós é a morte natural mesmo. Jesus desde que ele foi enviado para essa terra aqui, ele já veio com essa missão de morrer. Ele já veio com essa missão de morrer. Ele já sabia que ele ia morrer por nós, por mim e por você, pecadores que estamos aqui nesta noite. Então foi essa missão que ele veio. Ele já sabia que ia morrer. Nós nem sabemos que dia nós vamos morrer, né? Não podemos desanimar, né? Não podemos desanimar. Ele mesmo falou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Diante das aflições, tende bom ânimo. Tende bom ânimo, porque ele venceu esse mundo. Ele venceu o mundo. E se nós estivermos com ele, vamos vencer também. Vamos ser vencedores também, né, nessa caminhada cristã. O nosso alvo, o nosso foco é a eternidade com Cristo. O nosso foco, estamos aqui porque nós queremos passar a eternidade com Cristo, né? Porque são dois lugares aí, com Cristo e sem Cristo. Com Cristo só alegria, né, de eternidade em eternidade. Sem Ele, só dois na gente de dentro, como eu falei. Então não desista nesta noite, eu deixo essa palavra para a igreja. Meu irmão, não desista, continue, persevera. Persevera, o inimigo vai te tentar, isso é da função dele mesmo. Mas resista, amém? E essa palavra que eu deixo para a igreja nesta noite, eu quero agradecer aqui a minha oportunidade, em nome de Jesus.